Olá, bem-vindas todas a mais uma live. Vou guardar um pouquinho enquanto as pessoas vão, percebendo que eu estou ao vivo, vai chamando as colegas, vai chamando as amigas, vai compartilhando para que, todas nós possamos estar aqui. E aí vai me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, se eu estou de pezinho. Olá, Bruna. Tudo bem com vocês nessa segunda-feira de mais uma semana, um feriadinho aí no meio, né? Então nós estamos aqui hoje, para conversar. Na verdade, hoje é a primeira live de algumas, vou fazer 4 lives na sequência dentro dessa temática da mulher cíclica, né? E nessa live de hoje nós vamos conversar, sobre como que nós nos sincronizamos, Então, essa questão de nos sincronizamos com o nosso ciclo, ou seja, como eu consigo ser uma mulher cíclica, mesmo usando contraceptivos, Eu estou parecendo uma louca aqui, acabei de terminar a aula de yoga, E como que, então nós conseguimos viver uma vida cíclica e aplicar todas essas ferramentas, mesmo utilizando quaisquer tipos de contraceptivo, E aqui a gente engloba todos os tipos, Desde pílula, desde DIU, das mais simples às mais complexas, E como que isso seria, O que isso acarretaria e como que isso se desenrolaria, na verdade, Todos esses temas que eu vou trazer, começando por esse, são temas que vieram até mim, seja das minhas alunas participando dos cursos, dos círculos, ou as minhas clientes, com as quais eu desenvolvo esse tema. E muitas delas tomavam pílula, por exemplo, ou usavam DIU, e por situações desde situações de ser realmente uma contracepção, desde ser uma necessidade, por conta de endometriose ou por conta de alguma outra questão que faz com que ela precisasse usar, a pílula. E a grande questão delas era se sentir, na verdade, excluída, Se sentir assim, como se estivesse, sabe, não fazer parte do grupinho secreto das mulheres. E muitas delas, então, se sentiam excluídas, se sentiam defeituosas ou se sentiam menos, porque não menstruavam, porque não poderiam ficar observando o seu próprio corpo, isso e aquilo, Então, por conta disso, eu percebi que isso acabou se tornando um obstáculo para muitas dessas mulheres para poder realmente resgatar a sua natureza cíclica, Isso eu senti muita dor por elas, Tipo, por que tem que ser assim, Não precisa ser assim, na verdade. Na verdade, é ainda mais necessário, ainda mais emergencial para quem está usando essas coisas para, por conta de alguma questão, seja por escolha própria ou por conta de alguma questão de saúde mesmo, é mais emergencial ainda que se faça a conexão com tudo isso, que faça esse trabalho, assim, até mesmo para confrontar essas questões que vêm durante o trabalho, durante o processo de conexão e de se fazer uma mulher cíclica, para ver quais são as crenças, quais são as questões, o que realmente tem aí dentro, que está gerando esses processos todos, Então, fazer o processo de sincronizar-se com o seu ciclo é um processo de pertencimento acima de tudo, Então, principalmente para quem está usando essas coisas artificiais, dentro do seu corpo, precisa disso. Então, para não se sentir realmente excluídas, para se sentir parte, porque vocês fazem parte, todas e quaisquer mulheres, vamos deixar isso bem claro desde já. Eu vou conversar com cada uma em específico, Hoje eu estou conversando com quem usa
contraceptivos. Então, todas e quaisquer mulheres podem, devem e são extremamente bem-vindas para fazer esse trabalho de conexão com a mulher cíclica, né? Que há dentro dela, que cicla, né? Todos os níveis, tá? Então, não é para se sentir excluída, é para se sentir incluída, né? Cada uma vai vivenciar isso da sua maneira. Então, na verdade, não importa muito, né? O lugar que você está agora. Então, mesmo as mulheres que estão nesse processo podem usufruir desse trabalho, né? Desse trabalho que é resgatar a nossa natureza. É extremamente importante para quem faz uso de pílula, de DIU, ou até mesmo, né, daquele que põe aqui na pele, esqueci o nome, é mais emergencial ainda que vocês façam essa conexão, porque o que acontece muito com quem está usando pílula, que está usando DIU, é que acaba se distanciando muito do seu próprio corpo. Como já tem algo lá que está resolvendo a questão, né? Então, se a pessoa tem endometriose, ele já está resolvendo a questão. Então, se a pessoa não quer engravidar, ele já está resolvendo a questão. Né? Ela não precisa se preocupar. Então, o que acaba acontecendo é que a gente acaba criando um distanciamento muito grande do próprio corpo e do próprio ciclo, exatamente porque já tem aquilo lá resolvendo a questão maior, né? Por isso que eu acho ainda mais importante. Então, assim, ok, ele está lá resolvendo, está fazendo o seu, né? Está fazendo o que ele precisou fazer, mas você também precisa continuar fazendo o que você precisa fazer. Ou seja, o primeiro passo, né, para quem usa, né, pílula, usa DIU, é lembrar que você precisa sim se conectar com o seu corpo ainda mais profundamente, né? Exatamente para observar o que isso está acarretando para você. Será que está sendo bom? Será que não está sendo? Será que essa foi a escolha mais adequada? É a primeira coisa, né? Perceber os efeitos que isso está causando. Não só naquilo que foi pontualmente a decisão para escolher isso. E depois começar a olhar com ainda mais proximidade esse meu corpo e esse meu ciclo. Ok, se tomamos pílula, é claro que nós não vamos ter um ciclo, porque a gente não ovula, né? Então, eu não tenho um ciclo, como a gente diz, né? Essa questão da mulher cíclica, né? Seguindo essas fases uma após a outra, porque eu tenho essa ruptura aí, né? Hormonal, que faz com que eu não tenha, por exemplo, ovulação, então eu não ciclo. Mas, isso à parte, nós temos um ciclo que ainda acontece de alguma maneira ou de outra. Eu vejo algumas mulheres, dependendo da pílula que elas tomam, e dependendo do DIU que elas usam, que elas ainda passam por um ciclo bem suave que ainda acontece. É como se tivesse agora me veio uma coisa tipo meio de onda, é como se tivesse sempre uma marolinha acontecendo ali por trás. Então sempre é como se ficasse o ciclo fantasma acontecendo ali, ressoando, né? Então, a gente só vai descobrir isso se a gente observar. Então, mesmo fazendo uso de pílula, é interessante passar por esse processo para perceber, né, até onde essa pílula está indo e o que é meu, né? O que ainda permanece meu mesmo com ela. Então, eu observar realmente todas as fases e perceber que tipos de regularidade existem, né? Que tipo de coisas se repetem, que tipo de coisas continuam acontecendo dentro de mim e que tipo de coisas não existiam antes e eu estou observando agora. Porque quando a gente já faz esse trabalho, por exemplo, quando a gente já tem esse hábito de se observar e de anotar a coisa e de se conhecer, quando a gente faz uso de qualquer outra coisa, a gente já sabe o que isso está acarretando. Eu já sei o que aconteceu, o que mudou, o que isso está causando no meu estado mental, no meu emocional, o que isso está causando no meu corpo, o que isso está causando no meu sistema endócrino. Então, a gente consegue observar as múltiplas facetas, né? E como que as coisas estão influenciando a minha saúde ou não, né? Então, mesmo usando pílula, mesmo usando DIU, mesmo usando qualquer outro tipo de contraceptivo, essa observação é ainda mais necessária, né? Observar com ainda mais cuidado e atenção tudo que o seu corpo te mostra, observar com mais cuidado e atenção o que você vai percebendo ao longo do mês, né? E realmente comparando nossa, será que era assim? Mas por que eu tô me sentindo agora assim? E o que isso
está acarretando, qual é o preço que eu estou, né, muitas vezes pagando por conta disso com a minha própria saúde, né, com a minha própria vida. Então é muito importante. E isso não é para você se sentir excluída, porque o sentimento de exclusão ele vem de algum lugar, né? Por que eu desenvolvo esse sentimento de exclusão, né? Porque isso é uma das coisas que eu falo para quem se sente isso, para, né, minhas clientes que já se sentiram assim. Por que eu estou me sentindo excluída, né? Porque eu não menstruo, por que eu estou me sentindo excluída se eu tenho essa determinada questão? Ah, se eu tenho endometriose, se eu tenho, né, se eu tenho ovário policístico, se eu tenho o que for, né? Por que eu me sinto excluída e o que na verdade esse processo quer dizer, né? Olhando para trás, porque quando a gente começa a observar, a notar e a realmente, né, estabelecer uma parceria com o nosso corpo, com o nosso ciclo, a gente começa a entrar num processo investigativo, né? Então, o convite aqui é você realmente se tornar uma detetive, né? As escorpianas vão adorar isso. Então, é se tornar, é despertar esse lado escorpiano, né? Detetive, de investigar profundamente, de não se contentar, né? Não é só porque eu tô tomando uma pílula que agora eu não vou observar mais absolutamente nada, né? Porque isso acontece, a maioria das pessoas que eu recebo estão completamente alheias ao que está acontecendo, simplesmente porque está tomando aquilo e pronto, não preciso fazer mais nada, né? E não é assim. Se nós somos mulheres com uma natureza cíclica, eu tenho o tempo todo, né, estar ali comigo e não me abandonar, né? Então, tudo bem. Então agora quem assume o controle da minha vida é a pílula e o DIU e eu me abandono, né? Eu me largo e pronto. Eu só me preocupo comigo, eu só olho para mim quando eu tenho que tomar a pílula naquele dia, quando eu tenho que olhar alguma coisa ou quando eu vou naquela consulta. Então a gente fica muito coadjuvante da nossa vida, né? Que esse é um lugar do qual eu sempre convido todas as mulheres a saírem, né? A ideia é que a gente se torne protagonistas da nossa vida e a gente esteja ali no papel principal, né? Pilotando o nosso carro e não simplesmente alheia. Então fiquem bem atentas a isso, né? O quanto a gente deixa de lado a nós mesmas porque estamos fazendo uso de alguma coisa. Então eu já estou tomando aquilo, então eu já estou fazendo aquela terapia que eu vou lá 2 vezes por semana, ou eu vou uma vez por mês, e nos outros dias você não faz nada. Você não olha, você não observa, sendo que, independente do que eu esteja usando, meu corpo continua me mandando sinais, continua me mandando avisos, continua me mandando informações que são importantes para a minha própria saúde e para o meu alinhamento. Ainda mais quando eu tenho alguma coisa que se coloca no meio, né? Vou imaginar que tá você, o seu corpo, e tem algo ali no meio, ou tem algo interferindo de alguma maneira na qualidade desse relacionamento. E eu preciso mais ainda, né, aprofundar essa relação, porque tem uma interferência, tem algo que está, né, qualificando de uma maneira diferente, que está dando uma cor diferente a essa relação que era de um jeito e que agora é de outro. Né? Então, quando entra uma pílula, quando entra um DIU, essa relação ela muda. E eu preciso entender o que muda. E eu só vou entender o que muda não esperando que alguém diga para mim o que muda, né? Tipo, eu vou no médico, aí eu falei, ele falou então que eu vou colocar esse DIU porque por causa disso daquilo, e eu vou tomar essa pílula por causa disso daquilo, mas eu fico só com essa informação do médico e eu não busco informação interna de, tá bom, eu ouvi essa informação, ele disse isso e aquilo, olha a informação na bula, não sei se vocês leram bula de pílula, né? É bom ler. Não sei se você continuaria tomando depois que você lesse. Mas enfim, essa live não é para apontar dedos, é para ajudar a gente a se sincronizar e se juntar de qualquer maneira, independente das escolhas. Isso é parte do feminismo, né? Estar ao lado das mulheres, mesmo que as escolhas que elas façam não sejam iguais às minhas. E então eu tenho essas informações que vêm de uma fonte, que vem do médico, que vem da bula, que vem das pesquisas, mas eu não tenho as informações mais preciosas que são as que vêm de dentro. As que vêm do meu corpo, as que vêm na minha mente, as que vêm nas minhas sensações, as que vêm das minhas próprias percepções.
percepções individuais, as minhas próprias experiências, porque cada mulher tem uma experiência muito única, né? Às vezes com uma determinada marca de pílula, experiências únicas em momentos diferentes da vida, né? Umas têm experiências que talvez não sentiram tantas, outras que devastaram a vida, né? Que foram experiências muito ruins, por exemplo. Né? O pouco tempo que eu usei pílula, eu fiquei muito mal, então foi algo que eu não uso porque o pouco tempo que eu usei me senti muito mal, tive efeitos, né, sintomas muito amplos e para mim não valia a pena, mas é tudo uma questão de escolha, né? Eu poderia escolher isso. Tem muitas mulheres, às vezes, que chegam para mim, por exemplo, que têm endometriose, questões muito sérias, que é algo que elas precisam conviver. Então, a pergunta que fica é como que nós podemos nos sentir incluídas, mesmo em situações como essas? Em situações onde eu não tenho um ciclo natural, situações onde eu tenho essa interferência hormonal, situações onde, como um dia, eu tenho um corpo estranho dentro de mim, né? Você tem um corpo estranho ali dentro do seu corpo, né? E como que isso, né? O que isso acarreta para você? Será que você sentiu? Será que você percebeu o que isso de fato quer dizer? Ou a gente fica naquela lá, ah, tá tudo bem, né? E de repente a gente só se dá conta quando de repente não tá tudo bem, ou nunca prestou atenção porque tá tudo bem, whatever. A gente sair dessa questão, sair desse, sabe, desse dar de ombros, que muitas vezes a gente fica só porque a gente está tomando alguma coisa. Não, todo momento é importante, todo momento precisa ser olhado, todo momento precisa ser sentido, todo momento precisa ser conectado. E nós precisamos, principalmente nesses momentos onde a gente já está num lugar de exclusão, muitas vezes, né? Porque muitas mulheres se sentem excluídas porque não menstruam, ou porque escolheram não menstruar, ou porque escolheram estar tomando coisa, ou porque tem alguma questão que faz com que elas tenham, né, muitas dificuldades com o ciclo. E eu quero que todas se sintam inclusas com os seus processos, né? Que a gente se inclua, independente do processo que a gente está passando, não importa, né? Nós fazemos parte. E o mais legal, nosso corpo, quando a gente tem essas questões, ele está nos pedindo, ele está nos pedindo ajuda desesperadamente porque ele quer fazer parte, né? Não existe nada na natureza que não queira fazer parte. Não existe nada na natureza que não queira ser amado, que não queira ser abraçado, que não queira ser incluso, né? Que não queira se relacionar. Isso é uma questão que a gente tem que começar a escolher, né? Então, principalmente se a gente tem essas questões e se a gente está com essas interferências na nossa natureza cíclica, orgânica, vamos usar a palavra famosa, né? Se a gente está num ciclo green, organic, né? Natureba, a gente pode ter um ciclo natureba, sem interferências, natural, ou a gente pode ter os nossos outros, né, as nossas outras vivências. Então, para quem está nesse outro lugar, né, que não está no natural, que está ovulando e menstruando naturalmente, para quem está no outro lugar, que não ovula, né, que não experimenta o seu ciclo como um todo, em sua totalidade, então se torna emergencial para a nossa própria natureza fazer isso. E como que a gente pode fazer? Se a gente, em primeiro lugar, observar o nosso corpo independente disso. Então, observar e reconhecer o ciclo que ainda há, ou o ciclo que agora há, por detrás dessa máscara que é a pílula, por detrás dessa máscara que é o DIU, por detrás dessa máscara que é a endometriose, ovário policístico, o que for. Então, por detrás dessa máscara, há uma comunicação ainda sendo estabelecida com você. E é ela que a gente precisa olhar. E a gente só vai conseguir reconhecê-la quando a gente realmente anotar o nosso ciclo sempre, todos os dias, observando os padrões que vão se repetindo todos os meses. E sempre há, tá? A ideia é a gente não se abandonar só porque eu estou já tomando alguma coisa que está resolvendo as minhas questões mais emergenciais, tá? A segunda coisa que nós podemos fazer é, estou observando, estou tentando reconhecer esse ciclo que ainda há por detrás, é como um rio que continua correndo por baixo da terra e eu ainda não vejo, e eu não vejo mais na superfície. E a segunda coisa é, então, se eu posso olhar para algum lugar, em algum lugar eu posso buscar uma referência, tá? Se não há uma referência tão forte
né, explícita, interna, eu vou buscar uma referência externa para novamente me sentir parte. Novamente, o que mais importa para as mulheres hoje em dia é o pertencimento. Lembra que eu falei isso na live de solidão feminina, né? Se você não viu, ela está aí na página ainda para você ver. Então, para a gente sair dessa solidão e sofrimento feminino, que muitas mulheres ficam sofrendo sozinhas, né? Sofrendo sozinhas com suas escolhas, sendo punidas por outras mulheres. Então, muitas mulheres punindo as outras porque elas escolhem tomar pílula, porque elas escolhem por DIU, porque elas escolhem menstruar, porque elas não gostam da menstruação, querem fazer oferenda à terra. Então, percebe? A gente não precisa ficar excluindo. Cada uma faz o que quiser. O importante é cada uma se estar bem, fazer as pazes. Estar em paz com o seu próprio ciclo. E aí, se eu gosto ou não das escolhas dela, não é da minha conta, né? Mas a gente tem que se instruir e ver se essas escolhas que nós estamos fazendo é realmente nossa ou é realmente uma escolha feita, né, pela sociedade por nós. Então, o próximo passo é, agora eu preciso buscar uma referência para me ajudar a ter referência de ser mulher cíclica. Porque se eu não estou tendo isso internamente, não estou conseguindo, né, não estou conseguindo observar, eu estou num ciclo artificial, então eu preciso buscar uma referência externa para entender como que eu poderia me sincronizar com isso. Então eu tenho duas referências, que eu já falei aqui milhões de vezes, que é as nossas referências. Eu tenho as referências das estações do ano, onde eu posso me sincronizar também e não ficar na artificialidade. Porque percebam que nós temos, a gente toma pílula, a gente põe DIU, a gente faz isso, faz aquilo, mas a gente também faz isso artificialmente quando a gente fica comendo comidas artificiais, a gente fica comendo comidas que não são dessa estação. Então a gente fica atropelando também a natureza cíclica nas estações, né? E nós atropelamos e ficamos o tempo todo, por exemplo, comendo a mesma comida, ou comendo comidas artificiais, ou comendo coisas que fazem com que a gente não perceba a ciclicidade da vida. E quando a gente olha para as estações e se referencia nas estações, eu começo a comer, por exemplo, as comidas daquela estação, eu começo, né? Isso não quer dizer que eu não vou comer as outras coisas, eu posso comer as outras coisas, você pode comer o que você quiser. Mas se eu fortalecer e comer as coisas que são sazonais, eu vou estar mandando mensagem para o meu interior, para o meu corpo, da ciclicidade. Ele vai entender que a ciclicidade existe, que a ciclicidade há, e ele vai se sintonizar e se sincronizar com isso, porque é isso que você está ofertando para ele. É isso que você está se ofertando. E isso também, quando eu me sincronizo com as estações, eu também sincronizo o meu coração, eu sincronizo o meu intestino, eu sincronizo a minha mente, eu sincronizo todo o meu corpo e meu ciclo com a natureza mais orgânica, mais natural, né, mais apropriada para aquele momento. E naturalmente, quando eu me reconheço nas estações, me nutro das estações, me conecto, eu novamente me sinto pertencente e diminuo essa sensação de sentir uma mulher excluída pelas minhas escolhas, pelas minhas dores, né, pelas questões que eu desenvolvi ao longo da vida. E aí nenhuma mulher mais se sente excluída. A outra referência que nós buscamos é das fases lunares. As fases lunares refletem também essa quadriplicidade, né? Essas quatro faces do feminino. Né? Nas estações a gente tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. E nas luas, né, nós também temos isso. Nas luas a gente consegue observar como que nós podemos nos sincronizar. Então, por exemplo, hoje, olhe para o céu, veja que a lua está. Como que eu posso me sincronizar com essa manifestação, com essa expressão do feminino que está se mostrando o tempo todo para mim ali e que muitas vezes eu nem ligo, né? Da mesma forma que eu dou de ombros para as luas, para a terra, para as estações, para tudo, eu também dou de ombros para mim mesma. E quando eu começo a honrar a terra, honrar as estações, honrar os alimentos, olhar para o céu, honrar a lua, honrar cada fase, honrar o momento em que ela está plena, como ela está agora, honrar o momento em que ela mingua, honrar o momento em que ela se esconde, honrar o momento em que ela cresce, eu começo a também me sentir pertencente e a perceber que eu posso aprender com a lua. Eu posso olhar para ela e aprender.
Então, da mesma forma que você vai observar o seu ciclo e você vai observar as estações, observe também a lua. Que tipo de pensamentos vem nessa fase? Que tipos de sentimentos vem nessa fase? Que tipo de necessidades eu sinto internamente? Como que meu corpo está naquela determinada fase? Mesmo usando pílula, mesmo usando DIU, mesmo tendo questões, né, sérias, desde miomas, como já falei, endometriose, ovário policístico, seja o que for, né, eu posso e devo reconhecer o que está por trás disso tudo. Quando eu me realinho com isso tudo, é como se eu começasse a correr na mesma direção que o rio corre, não querer correr no lado oposto, ou correr de olhos vendados, né? Ou correr com alguma outra coisa que não seja natural, como se eu quisesse colocar, né, um carro no rio para correr. Apesar que hoje em dia vai saber, nesses filmes de James Bond, de super-heróis, tudo é possível, né? Mas é como se eu quisesse correr e nadar e fluir melhor. Eu começo também a abrir espaço para curar essas questões, para curar essas doenças, para curar essas desarmonias internas do seu sistema. Então, quando eu começo a me realinhar com a minha natureza cíclica, eu começo a abrir uma comunicação de cura interna, né? Onde eu não estou mais de olhos, né, virando a cara para o outro lado, porque eu já resolvi, já estou tomando remédio, já estou tomando pílula, já estou com o DIU, então eu já resolvi, então eu não preciso olhar mais para isso, porque a gente meio que faz isso, né? Não quero mais olhar para isso, pronto, já não estou mais sentindo mais cólica, então não tenho mais o que olhar. Mas é a mesma coisa, vou dar um exemplo drástico, é a mesma coisa como se a gente operasse o nosso corpo e arrancasse, por exemplo, um órgão, ou arrancasse o câncer, mas não resolvesse o que gerou ele, né? E mesmo que eu tire um órgão, ele continua lá, né? Energeticamente ele continua lá. E isso depois eu vou falar em outras lives, outra live mais lá para frente, quando eu falar com mulheres que não têm útero, por exemplo, né? Eu vejo mulheres que não têm útero que continuam sentindo fase pré-menstrual, que continuam sentindo fase menstrual. Ou seja, se isso acontece, perceba que não importa se você não tem útero, não importa se você toma pílula, não importa se você tem a endometriose mais fodida da existência, ainda há dentro de você um pulso cíclico que está esperando ser reconhecido. Que ainda, mesmo precariamente, ainda tenta se sincronizar com a Terra e com a Lua e com você. E é para esse pulso, é para esse pulsar cíclico da nossa natureza interna que a gente precisa se voltar e olhar, que a gente precisa reverenciar, que a gente precisa realmente acolher e abraçar, principalmente nessas circunstâncias mais atenuantes, tá? Então sempre há chance, abertura, possibilidade de se restabelecer. E a gente se restabelece a partir desse reconhecimento e dessa sincronização com o meu ciclo. Não importa da forma que for, mas eu tenho que fazer com todo o amor, com todo o respeito, com todo carinho e compaixão que eu puder, tá? Se eu estou num momento mais delicado, eu vou fazer isso com mais compaixão, eu vou fazer isso com um olhar mais amoroso, porque por detrás disso, talvez, eu consiga reconhecer as ervas daninhas, eu consiga reconhecer de onde está vindo o veneno que está se instaurando dentro de mim, né? E quando eu estou na artificialidade, eu vou reconhecer ainda que por trás de tudo isso que é artificial, por trás desse corpo estranho, como o DIU, por trás desses hormônios artificiais que entram dentro do meu corpo, ainda há o natural, ainda há o orgânico, ainda há o urso que se mantém constante de alguma maneira ou de outra por detrás. E quando a gente resgata ele, traz ele à tona, nós podemos descobrir muitas coisas sobre nós mesmas, podemos nos alinhar muito melhor com nós mesmas e novamente nos sentir pertencentes e podemos estar mais uma vez lado a lado
lado das mulheres que ciclam naturalmente, das mulheres que estão no momento da menopausa, das mulheres que estão sem útero, das meninas que ainda não viraram mulheres e que ainda não têm uma natureza cíclica, das mulheres que gestam, das mulheres que são mães. Nós podemos estar todas juntas na mesma tenda vermelha, sem exclusão. A natureza cíclica, ela é inclusiva, porque ela abarca tudo. Na natureza tudo está, nada é excluído na natureza. Nada. Observa a natureza, nada é excluído. Observa as fases da lua, nada é excluído. Então, por mais oculto que possa parecer, por mais que a pílula oculte, por mais que o DIU oculte, por mais que as doenças ocultem, apesar que eu acho que as doenças revelam muito mais do que ocultam, mas vem desses dois lados aqui. Por mais que os contraceptivos ocultem, que esse é o foco, por mais que os contraceptivos ocultem, é como a lua nova. Basta mergulhar nesse oculto que você vai encontrar ainda o pulso da tua natureza cíclica. Então, esse é o convite para que você, mulher, que também está usando contraceptivo, perceba que você pode se beneficiar muito, 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 incrivelmente muito, desse resgate da sua natureza cíclica. Então fica aqui meu convite para que você também pertença, né, a esse grupo de mulheres, que também entre nessa tenda vermelha e se junte a nós, né? E com certeza nós podemos aprender muito com vocês e vocês aprendem muito com as outras mulheres. Nós podemos aprender muito mais umas com as outras. Então, ao invés da gente virar a cara, da gente colocar nossas opiniões na outra mulher pelas escolhas delas, que a gente possa aprender com elas e ela aprender com a gente, né? Menos barreiras, mais pontes, mais mãos estendidas, de verdade. Então, se você ainda não viu as 2 primeiras aulas do curso A Mulher Cíclica, o programa da Mulher Cíclica, onde eu vou explicar tudo isso de uma forma muito maravilhosinha, vai lá, entra no Devichala /cursos, que você, né, se você entrar no Devichala, na página principal, já tem um botãozinho para o curso online, lá no final você se cadastra, ainda dá tempo de você ir lá e ver as aulas introdutórias e realmente começar a perceber que esse é um grande caminho para que a gente se pertença, para que a gente se cure, para que a gente, né, honre ainda mais a nossa natureza cíclica, honre a energia do feminino na Terra e no céu,